Amigos, bom dia a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. O tema que nos foi dado pensar hoje refere-se à quarta parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar a respeito das esperanças e consolações. E esse capítulo, esta parte do Livro dos Espíritos, é extremamente significativa, porque vai tratar a respeito da posição espiritual dos espíritos quando retornam à pátria espiritual, considerando que todos nós acreditamos na imortalidade da alma. É um pressuposto básico da doutrina espírita, a sobrevivência do espírito após a morte. Mas o que acontece com o espírito depois da morte vai depender da concepção de cada um, de cada doutrina religiosa. Por exemplo, para algumas, o espírito tem uma destinação fixada. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Outras concepções diz que esta alma volta para o todo, para o universo, em uma visão panteísta. A materialista, por sua vez, acredita que não existe nenhuma possibilidade de continuidade após a morte. Com a morte do corpo físico, tudo se encerra, tudo se acaba. A partir da doutrina espírita, nós passamos a divisar uma realidade totalmente diferente de até então. Porquanto que a doutrina vai nos dizer que existe não apenas essa sobrevivência da alma após a morte, mas também a sua comunicabilidade, a possibilidade do espírito voltar e dizer como está vivendo, sobrevivendo fora da matéria do corpo físico. E mais do que isso, a doutrina espírita passa a nortear a nossa vida material, corporal, a partir dessa identificação, desse conhecimento que passamos a ter quando depois da morte. Porquanto, a depender de como eu me comporte, a depender das minhas construções materiais, no que diz respeito à nossa moralidade e espiritualidade, às nossas escolhas, daremos continuidade após a morte, dizendo que morrer nem santifica a alma, nem a torna endemoniada. Ela passa a ser, ou continua a ser, tal qual ela era quando viva no corpo, quando estava na sua vivência transitória e temporária na matéria do corpo físico. E isso vai nos trazer uma consolação e uma esperança, pois que a doutrina espírita, por sua vez, também nos assevera de que nós podemos modificar o nosso processo depois da morte, dando continuidade ao nosso progresso, à nossa evolução, que podemos nos conscientizar desta realidade de espíritos imortais e seguirmos a nossa vida para que uma outra experiência corporal tornemos-nos melhores do que quando da anterior. E isso é importante para que nós entendamos o valor da encarnação, de estarmos encarnados, pois que as nossas futuras reencarnações estarão de acordo ou sendo delineadas a partir daquilo que eu começo a fazer nessa. Porque para que o espírito ele possa atingir
a sua missão, a sua finalidade para a qual Deus o criou, que é a perfeição, ele vai precisar viver de tal sorte na construção desse ideal e desses valores que vão fazer jus a uma condição melhor depois da morte. E então ele vai estruturar essa quarta parte do Livro dos Espíritos para tratar desta realidade, das consolações, das esperanças, de como vivem, o que sentem, como estão os espíritos após a morte. Nesse sentido, podemos ainda trazer como reflexão, nessa quarta parte, quando Kardec ele vai tratar dos seguintes pontos que merece da nossa parte destaque. Então Kardec vai trabalhar, por exemplo, penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros, e vai tratar ainda de temas como felicidade e infelicidade relativas, perda de pessoas amadas, medo da morte, desgosto da vida, suicídio, decepção e ingratidão, afeições destruídas. No capítulo 2, quando trata de penas e gozos futuros, ele vai lidar com nada, vida futura, intervenção de Deus nas penas e recompensas, penas temporais, e o tema que é específico dessa manhã, que é expiação e arrependimento, assim como também as durações das penas do espírito quando está no mundo espiritual. E é importante que a gente se detenha a essas questões, porque serão inevitavelmente a nossa realidade depois que retornarmos à pátria espiritual, considerando que isso é fato. Todos nós um dia retornaremos ao mundo espiritual. Mas como isso se dará? Ou como estaremos do outro lado da vida depois da morte? Vai de acordo com cada um de nós. E é interessante que, a partir dessa quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec, não satisfeito com as perguntas e respostas trazidas pelo mundo espiritual, ele vai se dedicar na confecção desse livro, que igualmente faz parte das obras básicas da doutrina e que, infelizmente, há de se dizer, pouco lido, estudado, que é o céu e o inferno, onde ele vai nos apresentar uma nova concepção em torno dessa realidade pós-morte, onde ele vai trabalhar temas relativos ao que acontece com o espírito depois da morte. O temor que se tem da morte, que na verdade não é em si o fato do desencarnado morrer, do ter que retornar à pátria espiritual, mas exatamente nesta consciência de como chegaremos. Porque se eu nada fiz, intuitivamente eu começo a entender que nada mereço. Porque se eu fiz algo de bom, se eu vivi dentro das leis de Deus, eu sei que terei a recompensa que se assemelha aos frutos da minha plantação. E é nesse ponto que a gente precisa, igualmente, se prender, porquanto não basta acreditar na sobrevivência da alma, não basta dizer que acredita nessa imortalidade, na vida após a morte, que por sua vez, mais tarde, Leon Denis vai nos apresentar esse livro, onde ele vai aprofundar de forma filosófica essa temática do que nos acontece depois da morte. E é interessante que ele narra, sobre as bases da doutrina espírita, claro, uma série de questionamentos e de pontos
que nos fazem repensar a nossa conduta, a nossa forma de viver, porque passamos a entender que não somos apenas matéria, mas sobretudo espíritos, em um processo de aprendizado, de crescimento espiritual, transitoriamente na Terra. Que o corpo físico e a experiência corporal é uma oportunidade divina para nós ascendermos do ponto de vista da nossa condição espiritual, que hoje nos encontramos muito mais aquém desse ideal do que do objetivo, que é nos tornarmos perfeitos. Mas considerando a escala espírita proposta por Kardec, nós ainda nos encontramos na terceira ordem dessa escala de 3 ordens, que é dos espíritos imperfeitos, e que muito ainda precisamos fazer para adentrar na segunda, que é a dos bons, dos sábios, dos prudentes, dos superiores, dos benévolos, para mais tarde, bem mais tarde, depois de todo esse processo de aquisições morais, de virtudes, alcançarmos a condição de espíritos puros, que é a primeira ordem, tendo apenas uma classe, a dos puros, dos perfeitos, daqueles que já têm uma plena consciência e domínio das leis de Deus. Isso mostra o quanto nós ainda temos que fazer por nós mesmos, porque a Terra ainda se encontra em um patamar evolutivo de provas e de expiações. Por isso ele referenda nesse capítulo, ou nesse subtópico, expiação e arrependimento, porque para a maioria dos espíritos encarnados na Terra, as nossas experiências corporais se dão pelo quanto da dor, do sofrimento, das expiações, e poucos são aqueles que ainda se arrependem das ações, dos atos cometidos nas suas reencarnações, e que terão consequências muitas vezes inimagináveis para aqueles que os cometeram. Quando passam a ter lucidez, um certo conhecimento a respeito da sua realidade espiritual, quando não são pertinentes ao mal, quando já existe um lampejo de mudança, um desejo de renovação, de voltar ao caminho do bem, entram naquele estado de arrependimento consciencial. Porquanto Kardec, em uma das perguntas do Livro dos Espíritos, vai questionar onde se encontra escrita a lei de Deus no homem. E os Espíritos prontamente assim o disseram: na consciência. E é essa consciência que desperta os Espíritos para esta realidade espiritual, para retomarem a caminhada de volta para a senda do bem, o caminho da evolução, para o seu progresso moral, porque não basta apenas pensarmos no progresso material. Ele é necessário, ele é importante. Ainda precisamos desses bens e dessas conquistas, mas não podemos nos afixar apenas tão somente nisso, porque passamos a desconsiderar a nossa realidade de seres espirituais e que estamos transitoriamente de passagem. Como está lá no Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, em que um dos subtópicos é a verdadeira propriedade. E precisamos nos questionar sempre, todos os dias, qual é o patrimônio que eu estou adquirindo nessa encarnação? São apenas os de cunho material, financeiro, titulares, ou são aquisições que farão frente a esta consciência de paz, de equilíbrio, de harmonia, de consciência de espírito,
depois da morte. Esses que as ferrugens não tomam, que os ladrões não roubam. Esse que pode fazer com que em qualquer momento do meu estágio no corpo físico me tire da vida e eu saia com a tranquilidade. Talvez por essa razão, Kardec, na questão 961, e muito apropriado para o tema, que veremos logo mais, ele vai questionar, e aí eu lanço para vocês. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? O que vocês acham? Qual o sentimento que mais domina a alma no momento em que ela está percebendo que está retornando à sua realidade de espírito imortal? Pois que todos nós, de alguma sorte, trazemos inconscientemente esse instinto, esse sentimento que existe algo para além da morte. Então vem a dúvida, o medo ou a esperança? Alguém já disse aqui o medo. Alguém mais? Depende do espírito, porque tem espírito que já é tão libertado dessas coisas materiais, que eu acho que não tem medo. Pois é, tem o quê? Espírito que não tem medo. Mas a maioria... O medo. Você, Cláudio, você tem o quê? Dúvida, medo ou esperança? Só na hora, cara. Não tem isso também. Porque não basta saber. Porque na hora mesmo lá pode gerar dúvida. Será que é? Vem o medo e aí fiz por merecer adentrar o mundo espiritual num estado de paz, de tranquilidade? Ou a esperança, a certeza de que fizemos aquilo que deveríamos fazer e que hoje estamos protegidos pela presença do bem, dos bons espíritos, que a minha obra validou a minha estada na terra? E os espíritos assim responderam para Kardec. A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. E aí eu tenho que pensar em qual dessas categorias eu me coloco. Se dos céticos endurecidos, daqueles que estão com a consciência de culpa, ou a consciência do dever cumprido do homem de bem. No capítulo 17, também do Evangelho. Portanto, não é em si o fato de morrer, de desencarnar, de ter que retornar à pátria espiritual, mas é aquilo que nos toma e que vai povoar o nosso estado psíquico, mental, fazendo com que adentremos a esta realidade espiritual nessa condição. E então, quando Kardec vai tratar especificamente sobre expiações e arrependimento, é para dizer também, e ele referenda no livro citado, O Céu e o Inferno, de que ele encontrou, pelas pesquisas realizadas, toda essa diversidade de espíritos nas suas mais diferentes nos seus mais diferentes estágios de consciência, dos endurecidos, dos céticos, dos culpados, dos bem-aventurados, dos pacíficos, dos malvados, e ele narra os suicidas, porque carregam consigo a consciência de culpa, e que muitos deles se arrependeram pelos atos cometidos. Então, é uma parte do livro dos Espíritos que nós deveríamos nos dedicar um pouco mais. Não apenas ler as suas perguntas e respostas, mas refletir sobre elas, porquanto ninguém nos garante que amanhã
não sejamos um desses espíritos com os quais Kardec entreteve conversações a partir da mediunidade daqueles que ali estavam como medianeiros e médios, e relatemos as nossas histórias. E nesse ponto é interessante também considerar que quantos são aqueles que atuam nas reuniões mediúnicas dos seus respectivos centros espíritas, casas espíritas, e que, quando encarnados, conheceram a doutrina espírita, foram médiuns, trabalharam nesta ou naquela instituição espírita, mas que não fizeram o seu patrimônio espiritual para que, quando no seu retorno à realidade de espírito imortal, encontrasse uma consciência pacificada, com esse sentimento de homem de bem que cumpriu rediamente as leis de Deus. Porque o fato de se dizer espírita e acreditar na imortalidade da alma não nos garante necessariamente uma paz de consciência do outro lado da vida. Porque disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Qual é a minha verdadeira propriedade? Volta ao capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A quem eu estou de fato e verdadeiramente servindo nessa encarnação? Porque eu posso apresentar uma imagem, uma roupagem de um homem de bem, de um homem virtuoso, de um espírita dedicado, de um defensor dessa proposta da imortalidade. Isso nós vimos muitos. Mas e a minha conduta diária? E a minha reforma íntima? E a minha transformação enquanto indivíduo frente aos desafios da vida, perante as experiências comuns? Eu estou cumprindo igualmente? Ou estou fazendo muitas vezes desta ou daquela doutrina o meu palanque de autopromoção, de visibilidade nas redes sociais, de aplausos para rebanhar inúmeras plateias? É isso que eu preciso pensar. Se a minha verdadeira propriedade, o que eu estou colocando na minha mala, para que quando desse retorno me sirva do outro lado da vida. Porque do contrário, de muito pouco adiantou. E entraremos em uma consciência de culpa e vem um sentimento de arrependimento, porque eu tive muito e pouco fiz. Poderia ter investido mais e melhor no meu processo de mudança, de crescimento, e fiquei na periferia, e fiquei no mesmismo de muitos daqueles que até se aventuraram, que até tentaram, e que nós nos criticamos muitas vezes, mas que nos assemelhamos a eles, porque somente do outro lado é que nós vamos ver de fato as nossas conquistas. Mas podemos, dentro desse roteiro, desse diagnóstico que passamos a fazer dia após dia, conforme nos propõe Santo Agostinho, de passar em revista, de observar os nossos atos, as nossas atitudes, e nos comprometermos a nos modificar frente àqueles que consideramos contrários à lei, para que não precisemos, quando desta realidade fora do corpo, voltar a uma sala mediúnica da qual eu estive e doutrinava, e aconselhava, e passava por os conselhos, para ter que ouvir tudo aquilo daqueles que hoje estão me substituindo. E normalmente, na mesma reunião mediúnica. Porque se o meu psiquismo, porque se a minha energia estava naquela casa, muito possivelmente eu não irei para uma outra casa. Se eu trabalhei 10, 15 anos em uma reunião mediúnica,
é para lá que eu vou, se precisar, fora do corpo. Ou para aconselhar, ou para ser aconselhado. Não tem como ser diferente. Mas em que condição, ou em que condições eu retorno? Pacificado, arrependido ou culpado? Então não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. É preciso fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade passa necessariamente por um processo de autotransformação. Ou como propõe Joana de Ângeles, esse investimento dessa viagem interior para conhecer-se. E que a doutrina espírita chama também de reforma íntima. Porque esse é o primeiro passo para ascender a planos e níveis superiores. Sem dúvida alguma, o arrependimento é o primeiro passo para a mudança, para a transformação, diz André Luiz. Mas não basta se arrepender, é preciso assumir a responsabilidade de refazer o caminho. E esse caminho, muitas vezes, ele vem sob essa ação da expiação, de uma prova mais dura, de uma prova mais limitante, de uma consciência de culpa mais pesada e presente. Estão registrados os meus atos cometidos em vidas anteriores e que hoje determinam a qualidade da minha ação. Porque, como dissemos, as minhas futuras reencarnações estarão de acordo com aquilo que eu estiver fazendo nesta. Mas, especificamente, Kardec, frente a essa temática, ele lança algumas questões que me chamaram a atenção no que se refere propriamente sobre expiação e arrependimento. Não vai dar para a gente ver todas, claro, não é o objetivo, mas vamos considerar algumas até para fortalecer em nós esse sentimento de rever condutas, repensar procedimentos, analisar a minha conduta, em particular a conduta espírita, que André Luiz também vai reforçar em um dos seus livros. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós espíritas temos um material doutrinário, filosófico, capaz de transformar, de revolucionar o planeta. Não as casas espíritas, não apenas os espíritos, mas é a grande alavanca de transformação mundial, social. Daí porque a lei de sociedade é uma lei natural, é uma lei moral, na qual todos precisamos viver nela. Mas em que condições? De que forma? O que eu estou dando a esta sociedade a qual fazemos parte e que muito criticamos para que ela se torne uma sociedade a qual queremos que ela seja? Esta nova geração, essa nova sociedade, que em mais dias ou menos dias haverá de se implantar na terra, porque é uma vontade de Deus, e que Jesus trouxe muito bem em uma de suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra. Como é que nós herdaremos a terra daqui mais 2 ou 3 encarnações? Quem aqui já parou para pensar sobre isso? Porque não basta igualmente morrer e renascer. Se eu não fiz por merecer uma sociedade melhor. Daí porque os mundos são solidários uns aos outros. E se eu não conseguir fazer tudo o que eu precisava fazer no planeta, e esse ascendeu moral, espiritualmente, eu irei para um semelhante àquele que eu deixei.
Mas se eu tenho uma consciência pacificada desse meu investimento para uma sociedade melhor, a partir dos meus exemplos, dos meus comportamentos, daquilo que eu estimulei outros a serem, eu encontrarei uma sociedade mais ajustada, uma sociedade melhor. É a tão falada, conhecida e repetitiva transição planetária, que parece até certo ponto cansativo se falar sobre ela. Mas é preciso pensar sobre isso. A transição está acontecendo. A separação dos bons e dos maus já vem sendo feito desde quando Jesus esteve conosco e plantou as bases do reino dos céus, do reino de Deus. E há 162 anos, com o advento da doutrina dos Espíritos, é que o processo se acelerou ainda mais. E nós estamos à beira desse novo milênio, dessa nova sociedade, dos mansos, dos pacíficos, que não será feita apenas pelos espíritas, pelos católicos, pelos evangélicos, pelos religiosos, mas sobretudo por aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus, que investiram na sua reforma moral e espiritual, que buscaram se identificar, não conceitualmente, mas vivencialmente, pela prática do bem, pelos valores divinos, pelas virtudes. Porque senão ficaremos apenas naquele estágio de arrependimento. Ó Senhor, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito. Mas não fez nada para modificar a realidade a qual se encontra. E então, e rapidamente, vejamos algumas dessas perguntas, quando ele começa a falar pelo arrependimento. E arrepender-se é uma atitude extremamente dignificante, é uma atitude louvável, mas é preciso se refazer do mal cometido, dos equívocos. E aí Kardec questiona na 990: o arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? Os espíritos dizem no estado espiritual, mas ele pode também ter lugar no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. O que é o bem? O que é o mal? Salvo engano, é 630. O bem é tudo quanto está de acordo com a lei de Deus. E o mal, tudo quanto dela se afasta. Será que nessa encarnação, mediante todo o conhecimento doutrinário espírita que hoje nós já conseguimos ter, podemos ter a consciência de que eu estou caminhando pelo bem ou pelo mal? Já temos essa noção, e é preciso se ter, para que eu não entre naquele estado de culpa, de horror e só de arrependimento, porque senão você entra nesse processo cíclico de errar, de se arrepender e de nada fazer, até que chega o momento da lei que lhe tolhe, que lhe paralisa. Agora irás mediante a força do automatismo da lei, da expiação, que como já dissemos, é aquele momento mais duro, é aquela prova mais limitadora. Então, tanto no mundo espiritual quanto no mundo corporal, o homem pode, a alma pode exercitar esse processo de consciência. E é preciso, porque lá fica muito mais difícil se eu não começo aqui, revisando comportamentos e atitudes, pensamentos, sentimentos. Quantos são aqueles que adentram o mundo espiritual nesse estado de culpa, porque passaram a vida inteira
carregando consigo a mágoa, o ressentimento, o ódio por esta, por aquela pessoa, por esse ou por aquele sentimento, pela vivência dessa ou daquela experiência, pois que todas são necessárias ao nosso aprendizado. Em qualquer fase da vida, eu devo me permitir começar esse processo. E quanto mais cedo, melhor, porque não acumula maior soma de débitos para com a lei. Esse é o bom. Quanto mais cedo, mais eu vou ter elementos que me favoreçam no meu crescimento, se esse é o meu olhar. Porque quantos são aqueles igualmente que caminham pela vida em todas as fases dela, sem se preocupar com a sua realidade espiritual? Em que pese que a vida oportunizou esse conhecimento, mas que a gente foi deixando de lado, porque eu estou sobrecarregado de muitas coisas. Porque eu sou muito jovem, eu tenho que trabalhar, eu preciso conquistar o mundo, porque eu tenho que cuidar do filho, da casa, do marido, da esposa, porque agora é o momento de ganhar dinheiro. Quando eu me aposentar, eu penso nisso, quando a idade chegar, eu não tiver mais força. E muitos deixam para essa fase da vida. Mas se eu não comecei cedo, tal qual qualquer uma outra experiência, terei muito mais dificuldades para começar tempos mais tarde. Sem contar a soma dos débitos, embora seja relativo, claro, que eu acumulei ao longo desse tempo. E que eu vou precisar primeiro liquidá-los, para depois começar a ter lucro. E é nesse ponto que a gente precisa pensar e investir. Mas a seguinte, ele questiona: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Não deixemos para nos arrepender depois da morte. Comecemos por aqui. Porque de um inimigo, se for o caso, podemos ter um amigo. Se eu me arrependo e se eu vou em busca dessa negociação do perdão, quando eu vou desfazer o nódulo, eu vou refazer a mágoa. E aí dizem os Espíritos: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O Espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que poderá expiar suas faltas. Imagine eu aguardar chegar do outro lado, Cláudio, para me arrepender daquilo que a minha consciência hoje está me dizendo que está errado, e aguardar uma nova oportunidade de reencarnação para refazer aquelas ações. Mas em que condições, em que estado? Terei a oportunidade de ter de novo o campo da paz? A doutrina espírita? Uma família que me acolheu, que me protegeu, que me amou, que me deu toda uma estrutura social, econômica e espiritual para ascender moral, espiritualmente, eu releguei. Terei de novo? Não sei. Só o Pai o sabe. Mas a gente pode imaginar que se eu não fiz por merecer, provavelmente não a terei tal como eu tive nesta última. Porque para ter algo a mais, eu preciso merecer. É o que rege o princípio da lei de Deus. O merecimento. Que são conquistas que se adquirem no exercício e na prática da própria ação do bem, que é individual e que se assoma no coletivo, a exemplo dessa nova sociedade. Para que eu esteja nela, eu preciso merecer estar nela. E para merecer estar nela, eu preciso ter adquirido os créditos, os valores. Eu sempre gosto de trazer à baila a citação de André Luiz, quando ele vai dizer em uma de suas mensagens: é possível que na atual encarnação você não consiga saldar todos os seus débitos para com a lei de Deus. É fato.
mas você pode adquirir créditos valiosos para o futuro nessa encarnação, pensando no bem, desejando o bem e, sobretudo, vivendo no bem. Porque o bem é de Deus, é divino. E nós somos constituídos com essa centelha divina. Vós sois deuses, fora criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo podeis fazer quanto eu fiz e muito mais. Agora, é preciso brilhar a vossa luz. E a luz que é simbólica na citação evangélica é o seu patrimônio espiritual do bem que você já faz. Aí não importa se eu estou em um mundo de provas, de expiações, se eu estou em um mundo primitivo ou em um mundo regenerado ou feliz, porque eu serei, em qualquer um desses, um homem de bem, um seguidor da mensagem de Deus. E é isso que Ele espera de cada um dos seus filhos. E no nosso atual estágio de evolução, já podemos fazer muito mais do que temos feito. Mas que por comodismo, por egoísmo, nós vamos deixando para depois. Um depois que nunca chega. Mas nós nos vemos mais tarde sem condição de fazer. É como diz às vezes, eu pensei em até aquela pessoa pedir desculpa ou dar o perdão, mas fui protelando, a criatura morreu, desencarnou, e agora o que é que eu faço? Bom, agora você vai esperar uma nova encarnação, que não se sabe em que condições e quando vai ser. Um dia haveremos de ser todos anjos pacificados, mas até lá, a duras penas. Então é melhor seguir o caminho do bem do que ainda estar escolhendo o do mal, porque esse mal contraria a regra, o princípio divino, porque nos afasta da lei. E só mais uma no que se refere ao arrependimento. Qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? E os espíritos dizem, nesse caso serve para mim e penso para todos os presentes. Avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas. Está vendo, Abdala? Pense nisso. Desde quando se tem tempo de reparar as faltas? Alguém pode garantir que tem tempo ainda de reparar as faltas? Quem garante que retornaremos às nossas casas para o almoço de domingo frente à família? É o desejo de todos. Mas alguém aqui garante isso? Deseja, mas não é garantido. Então, será que temos tempo de reparar todas as faltas para com a lei de Deus? Para aquele que está mais próximo de nós mesmos? E Deus nos deu essa oportunidade de estarmos no mesmo ambiente familiar, de conviver lado a lado, dia a dia. Os anos se passaram e nós só reforçamos o padrão. Aí depois que a luz vem à consciência, a gente se arrepende. Meu Deus do céu, eu bem que poderia ter feito diferente. Eu tive a oportunidade, eu estive com Ele e nada fiz. E agora, Senhor, o que fazer? Oh filho, aguarde, terás uma nova oportunidade, mas por enquanto, aguarda. Ora e espera, diz Emmanuel. Não tem outra solução. Quando muito, oremos por ele e peçamos perdão. Mas poderíamos ter feito corpo a corpo. Então, avançar desde a vida presente, para não chegar do outro lado no estado de culpa, se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar.
E aí eu relembro Santo Agostinho. Fazei como eu fazia quando aí estava entre vós. Passava em revista todas as noites os meus atos. E se eu percebesse que tinha feito algo contra o meu irmão, me comprometia no dia seguinte reparar e até a ele. É como está no Evangelho. O sacrifício mais agradável a Deus é a gente perdoar ou se reconciliar com os nossos adversários. Quem aqui está de fato se reconciliando com seus adversários? Ou será que nós estamos adquirindo novos adversários para as futuras reencarnações? Porque nesse mundo competitivo, desleal, desumano, em que muitas vezes vivemos, pois que não é só isso, eu tenho consciência, mas que a própria sociedade, a mídia, as redes sociais hoje nos estimula, reforça o lado sombrio que nós temos muito mais do que o lado luz, e nós nos deixamos empolgar porque é da minha personalidade, não levo desaforo para casa, eu tenho razão, vou pagar com a mesma moeda que me fizeram. É o que a gente muito ouve, é o que a gente muito reforça nessas redes sociais, quando poderíamos ter um espaço de boa convivência, de multiplicação do bem, da paz, da concórdia. Basta nós vermos as postagens, o que nós curtimos, o que nós postamos. E se nós fizermos uma avaliação, pelo menos 85% poderia ser descartada em prol da nossa paz interior. Até porque tem a história do Zap, e dizem que o grupo do Zap da família é o pior que tem. Porque quando a gente não quer dizer diretamente, a gente vai no Zap e deixa lá nas entrelinhas. E aquele que toma a carapuça devolve na mesma moeda. E aí eu saí porque não gostei do que disseram. Quantos desentendimentos foram produzidos? E mais tarde veio um arrependimento. E a depender da gravidade, necessariamente teremos que nos reconciliar com o inimigo, com o adversário. Então, repensar essas posturas é interessante para saber que, em qualquer momento que a vida me chamar de retorno à pátria espiritual, sairei com a consciência pacificada, a exemplo da questão 961. Isso é importante e é isso que a doutrina espírita nos convoca. Então, se eu tenho esta imperfeição, procuremos de imediato tratar dela. E duas só para não dizer que não falei da expiação. A 998, Kardec questiona: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? E aí eles disseram: a expiação se cumpre durante a existência corporal pelas provas às quais o espírito está submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. Então nós sofremos a expiação duplamente, carregando a consciência de culpa, de não ter feito o ato, e isso vai gerar um sofrimento moral, um estado de cobrança dos espíritos, e corporal, quando inevitavelmente eu precisarei voltar com aquele, com aquela, com a qual eu cometi os deslices. Porque não sairás de lá até que pagues o último cetim, até que se harmonize com a lei, porque é da lei. E concluindo, ele ainda questiona: podemos nós, desde esta vida, como conclusão, resgatar nossas faltas?
nos elevarmos a uma categoria de espíritos melhorados, bons, simpáticos, benévolos. E eles prontamente assim o disseram, sim, reparando-as. Não dá apenas para pedir desculpa, perdão, mas é preciso que repare. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto está a caminho com ele, reparando as faltas. É importante. Mas não creais resgatá-las por alguma privação pueris, ou dando depois de vossa morte. Isso é profundo. Não espere a morte do outro. Quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma ponta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga as faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Então eu convido a vocês, assim como a mim mesmo, a aprofundarem as reflexões sobre essa temática, expiação e arrependimento, para que as nossas consolações e esperanças se façam cada vez mais intensificadas em nós, porque todos fomos criados para sermos felizes, para fazermos parte dessa grande assembleia de espíritos puros, filhos de Deus, a exemplo de Jesus, o nosso guia e modelo. Mas conforme já dissemos, e o Evangelho nos repete sempre, mas a cada um segundo as suas obras. Não percamos tempo, façamos o investimento necessário e, se preciso, abandonemos muitas coisas que aparentemente nos trazem felicidade para fazer a vontade de Deus que está nos céus. Porque o que eu chamo hoje de felicidade pode ser meramente acúmulo de responsabilidade para um futuro espiritual. Que Deus nos abençoe e nos proteja e que tenhamos sempre esta casa, esse campo da paz, essa união divina, esse espaço que nos oportuniza aprendizado espiritual, para que em qualquer momento em que ela disser, está na hora, vamos embora, é chegado a sua vez, saiamos com a consciência em paz, na certeza do cumprimento do dever. Muita paz, muito obrigado. Mas antes, 30 segundos. Queria convidá-los a conhecer o nosso canal no YouTube, que chama-se, até hoje, viu, Cláudio? Robson Ferrer. Então, corram, apressem-se, porque hoje ainda, se possível, eu vou estar trocando de nome. E em primeira mão, o nome do nosso canal chamar-se-á Roteiro Espírita. A partir de segunda-feira, ele levará esse nome. São as nossas palestras dos nossos companheiros e amigos do movimento espírita, uma série de trabalhos espíritas que nós estamos colocando nesse canal para a divulgação da doutrina espírita. Eu sei que já existem outros tantos milhares, mas esse é apenas mais um que vai se incorporar a essa rede de informações doutrinárias espíritas. Gostaria de vê-los lá no nosso canal, se inscrevendo, Robson Ferrer, e se for depois de amanhã, vai estar lá Roteiro Espírita. Se não achar em um, deve achar em outro. Tá bom? Se inscrevam, porque essa palestra, com os cortes necessários, claro, vai estar lá, se não hoje, amanhã. No mais, muita paz, muito obrigado a todos. Aproveitando, além de se inscrever, coloca lá no sininho para receber e dar curtidinha. Para divulgar mesmo. Agradecemos a Robson, mas agora vamos passar para a segunda etapa, que é perguntas, tá? Nós temos 20 minutos
para perguntas e Robson vinha responder para todos nós. Está todo mundo aprovado, ninguém tem dúvida. Naquele ponto que você falou sobre os espíritos, né, a forma, a condição, o momento do nosso desencarne, como nos encontramos nesse momento, com medo, com dúvida, de que forma nós encontramos. E eu, pensando aqui, eu lembrei quando Jesus disse que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, nesse momento, é um momento decisivo da nossa passagem, porque muitas vezes nós fizemos tudo de acordo, achando, né, que é de acordo. Mas nesse momento aí, como é que nós estamos com o pensamento? Porque nós somos levados conforme nossos pensamentos. Não é isso? Nesse momento aí, como é que nós vamos estar? É esse o medo que muitas vezes, né, a gente... A dúvida ainda é um estado muito presente nesse momento. Por mais conhecimento que tenhamos de vivência, mas sempre bate um certo receio. Dúvida, será mesmo que eu fiz por merecer chegar ao mundo espiritual sob a proteção dos espíritos amigos, de um familiar? Ou encontrarei tudo nublado, tudo sombrio? Será que eu me encontrarei com alguém? André Luiz, será que vem me buscar? Ou coisa do tipo? Será que vou para nosso lar ou estarei nas zonas umbralinas? Porque esse é o receio dos espíritas, que se conjuga com o inferno dos católicos. O medo do umbral é a consciência de culpa pelos erros e pelos equívocos cometidos. Claro que o fato de sermos espíritas, conhecedores dessa verdade que liberta, não nos garante, não nos afiancia esse estado de paz do outro lado da vida. Mas é como dizem os espíritos, para tudo na vida existem os agravantes e as atenuantes. Não sairemos daqui perfeitos 100%, mas precisamos cumprir a nossa parte e confiarmos em Deus, na certeza de que Ele não nos desampara, que não estaremos sozinhos. E o pouco que fizermos do bem a ser produzido quando no corpo, isso vai servir de ajuda, de benefício para o nosso despertar no mundo espiritual. Todos passamos, em maior ou em menor duração, pelo estado de perturbação, que é esse momento de incerteza, de perturbação mesmo, de inquietações. Mas a depender do merecimento, seremos automaticamente ajudados, protegidos. Então, quanto a isso, não temos o que nos preocupar. A nossa preocupação deve ser sempre na produção do bem. E não importa a quantidade, porque não basta quantificar o que eu fiz supostamente de bem, mas a qualidade em que eu fiz o bem. Porque nós espíritas acreditamos que pelo muito fazer seremos reconhecidos como bons. Mas nem sempre. Mas a qualidade desse país na vida espiritual. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Passar questionário das provas? Pessoal do Projeto Amar, lá de São Caetano, outro espaço muito bom, que tem um canal, né? É o canal Projeto Amar também, que vai estar, se preocupe não, a gente vai estar fazendo a indicação, ainda não coloquei, mas vou colocar os canais, amigos, parceiros, certamente do Projeto Amar vai estar lá. Mais alguma pergunta que vocês queiram, alguma consideração? Fiquem à vontade. O próprio Cláudio, como reforço. Então, até a próxima oportunidade, me parece que é no mês que vem. Obrigado a todos. Obrigado, Robson, pelas suas palavras, pelo entendimento que você trouxe para todos nós.